o desenvolvimento ele tem várias questões, né? O que a gente pode trazer exatamente assim de estímulos corretos? Existe uma maneira correta de desenvolver um bebê? Bom, é interessante essa pergunta, porque o que é correto hoje? A abordagem Pickler veio de um lugar de instituição. Então, a Amy Pickler, uma pediatra, que é austríaca, ela é da Áustria, mas trabalhou em Budapeste, então todo mundo fala que é uma abordagem húngara, né? Porque ela realmente trabalhou em Budapeste no instituto, que hoje é um instituto, mas antes era um orfanato. E aí, é, era um olhar que ela estava assim muito atenta já, como médica de família e tudo mais. Ela observava muito os bebês e quando ela foi chamada pelo governo para cuidar desse instituto, desse orfanato, ela ela percebeu como que era esse cuidado e era muito equivocado assim. O que acontecia especialmente nessa época? Que hoje, em casa, nas famílias, nas instituições, a gente não vê muito acontecer isso. Mas nesse caso, as crianças, elas sofriam de uma questão que a gente chama de hospitalismo, que é essas condições que a criança, ou não só, não só a criança, mas pessoas que ficam muito tempo abandonadas, né, em asilos, hospitais, os próprios orfanatos, elas começam a ter questões psíquicas e motoras, né, para tentar chegar numa questão de autorregulação. Então, crianças que se balançam para frente e para trás, que têm um olhar assim para longe, né? Que elas não estão aqui, elas se perdem, elas estão perdidas delas mesmas. E aí, nessa questão do hospitalismo, ela estava observando que as crianças lá nesse instituto, nesse orfanato na época, num período pós-guerra, as crianças estavam com todas essas questões, né? O Spitz fala muito da questão do hospitalismo. E aí, ela já trabalhando como médica de família, já observando muito as crianças e tal, é, na questão motora, ajudando as famílias a se orientarem, né, como cuidar de uma criança pequenininha. Nesse orfanato, eram crianças especialmente de 0 a 3 anos que ficavam lá. E ela observava o cuidado que estava muito equivocado no sentido de as crianças estão com essas questões, né, no corpo, questões psíquicas mesmo. E aí ela tirou todo as pessoas, né, as cuidadoras, enfermeiras, pessoas que cuidavam das crianças, que apenas pegavam a criança, davam um banho e tal, não sei o quê, davam de comer e colocavam de novo no berço. Então tem muitas imagens, a gente pode achar na internet as imagens dessas crianças, desses bebês realmente perdidos dentro deles mesmos, assim, eles não tinham contorno, né? Porque eles não tinham essa coisa de afeto. Naquela época as pessoas tinham muito medo, assim, tipo, não vamos dar muito afeto para essa criança. Tem uma questão cultural, tem uma questão, né, daquele lugar que é muito diferente da gente. Então, é importante a gente pensar de onde veio, como que isso aconteceu, é, porque você perguntou do certo, né? O que é o correto, o que é o melhor para o bebê. E aí, voltando, a Pickler tirou todo mundo que cuidava dos bebês lá e ela treinou novas mulheres, especialmente mulheres que cuidavam dos bebês pequenininhos, e foi treinando essas mulheres, né? O que é principal, assim, acho que a principal coisa que ela gostaria que essas mulheres tivessem na relação com os bebês? Muita atenção, muita observação, muita calma e mãos que pudessem oferecer um contorno para esse bebê, de apresentar o mundo para o bebê, porque o bebê não vê o mundo, ele vê aquela pessoa de referência. Então, aquela pessoa de referência é o mundo para aquela criança. Então, como você apresenta o mundo para uma criança que acabou de nascer, para um bebê?